Olá, meus queridos, meu nome é Cristiane Dupré e é um prazer estar aqui com você para as nossas dicas sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente para o nosso concurso de escrivão da Polícia Civil de São Paulo. E nós vamos começar pelo artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é citado no nosso conteúdo programático. Ele nos traz a diferença entre criança e adolescente. Criança para o ECA é aquela pessoa que ainda não fez o aniversário de 12 anos, ela ainda não completou 12 anos. A partir do momento em que a pessoa completa 12 anos, ou seja, ela faz o aniversário de 12 anos, ela passa a ser considerada como adolescente. E assim será considerada até o momento imediatamente anterior ao do seu aniversário de 18 anos. Mas atenção, porque além de você ter que saber essa diferença, o artigo 2º traz uma outra informação. É a possibilidade de aplicação excepcional do ECA para pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Aliás, hoje em dia nós temos inclusive uma nova súmula do STJ que vai falar sobre essa exceção. E aqui vem justamente a nossa segunda dica. Se por um acaso um adolescente ainda que perto de completar 18 anos de idade, pratica um ato infracional, ele é inimputável. Mas isso não significa que assim que ele completa 18 anos, termina qualquer possibilidade de aplicação do ECA. Não. Ele pode, inclusive, responder a um procedimento para apurar o ato infracional que ele praticou, receber uma medida socioeducativa, cumprir essa medida socioeducativa, desde que isso não ultrapasse a idade de 21 anos. Por isso que o artigo 2º nos traz a possibilidade de aplicação excepcional do Estatuto para pessoas entre 18 e 21. Ou seja, aquela pessoa que praticou o ato infracional antes dos 18, mas que continuará por ele respondendo com a aplicação do Estatuto, embora já tenha completado a sua maioridade. E a nossa terceira dica é sobre o procedimento para apurar o ato infracional. Veja que o nosso conteúdo programático faz menção aos artigos 171 e seguintes do Estatuto. Como nós vamos lidar com a prática de um ato infracional por parte de um adolescente? E como que ele poderá ser apreendido? Em que situações um adolescente poderá ser apreendido? O ECA nos traz duas possibilidades. O adolescente ele pode ser apreendido em flagrante de ato infracional ou então por ordem judicial. E perceba que esses artigos que tratam de procedimento começam justamente dizendo para onde esse adolescente será encaminhado. Em caso de apreensão em flagrante, o adolescente ele será encaminhado para a autoridade policial, ou seja, ele é conduzido para a delegacia especializada se naquela localidade houver delegacia especializada. Caso não haja, ele será encaminhado para uma delegacia comum, mas lá será seguido o procedimento previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Já, se o adolescente ele for apreendido por ordem judicial, o ECA nos estabelece que ele deverá ser encaminhado para aquele justamente que proferiu aquela ordem. Então, o adolescente que é apreendido por ordem do juiz, será encaminhado à autoridade judiciária. E as nossas duas últimas dicas ficam para os crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Todos os crimes previstos no ECA, eles são de ação penal pública incondicionada. E, logicamente, nós devemos prestar atenção porque há situações em que crianças e adolescentes, logicamente, poderão ser vítimas de crimes previstos no Código Penal, em leis especiais. Agora, é claro que se nós temos uma determinada conduta tipificada no Estatuto da Criança e do Adolescente, a princípio, pelo menos, o ECA prepondera sobre o Código Penal ou sobre demais leis especiais. Mas eu quero que você atente para uma exceção muito importante. O 242 do ECA, que trata da hipótese de um sujeito que vende uma arma de fogo para um menor de 18 anos, ele não será aplicado para armas dessa natureza. Perceba que o 242 não fala expressamente em arma de fogo, ele é genérico. Ele fala em arma. Por que nós não podemos aplicar esse artigo para arma de fogo? Porque nesse ponto prepondera o disposto no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. O artigo 16 prevê o crime de posse ou porte de arma de uso restrito. E no parágrafo único, tipifica como crime previsto lá a conduta daquele que entrega uma arma para menor de 18 anos. Então, a entrega dolosa de arma de fogo para menor de 18 anos será sempre crime previsto no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, que
desde a vigência, em 2017, da Lei 13.497, passou a ser considerado crime hediondo. E a nossa última dica é para o artigo 244b do Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê o crime de corrupção de menores. Atenção para a natureza desse crime. Se eu pratico um determinado crime, como um estelionato, como um roubo, com um menor de 18 anos, não importa na situação prática se eu efetivamente corrompi ou não. Se foi o primeiro ato infracional da vida dele, se já teve vários, porque de acordo com o enunciado 500 do STJ, a natureza desse crime é formal e, portanto, independe de prova de efetiva corrupção do menor. Foi um prazer ter estado aqui com você nessas dicas e faça uma excelente prova.